deixa eu ligar aqui. Boa noite, amados, paz e graça. Como é bom mais uma terça-feira estar junto com você. Essa terça-feira aqui na nossa cidade, Papanduva, um pouco chuvosa. Durante o dia chovia, abria o sol, esquentava, esfriava, estava bem estranho o clima, né? Mas nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero desde já orar por você, pela tua vida, pela tua família, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa estar abençoando cada um de nós. E no final também nós vamos estar orando, a Margarete vai estar orando pelas famílias, vai estar orando também pelas catástrofes que estão acontecendo aqui no nosso estado, né? Pedindo toda a proteção de Deus sobre a vida dessas pessoas que estão passando por dificuldades. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, é com gratidão, Senhor, que nós nos achegamos a Ti para declarar que Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo está no controle das Tuas mãos, tudo, Senhor, está na Tua presença.
e nós queremos celebrar mais uma noite de gratidão. Mais uma noite, Senhor, nós queremos dizer para Ti, Pai, que nós vivemos para Te agradar, para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nada somos se não for a Tua misericórdia na nossa vida. Eu oro desejar pela vida das pessoas que estão assistindo essa live, as pessoas que vão assistir futuramente, que o Teu Santo Espírito possa contagiar o coração de cada um. Pois eu oro grato em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa live hoje, do nosso estudo, é Viva para agradar a Deus, né? E se encontra lá em 1 Tessalonicenses 4, o versículo 1, no capítulo 4, versículo 1. E ele diz assim: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Por que viver para agradar a Deus? Porque nós vivemos num mundo totalmente corrompido pelo pecado. Nós vivemos num mundo onde todos os dias somos tentados a fazer ou deixar de fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada ao coração de Deus. Se nós não vigiarmos, nós podemos cair em tentação e acalentarmos o pecado em nosso coração. E depois que o pecado se aloja na nossa vida, no nosso coração, nós precisamos da atuação do Espírito Santo, poderosa, para que isso saia das nossas vidas, para que nos convença do pecado. Tem muitas pessoas que elas vivem no erro, sofrem com o erro, mas elas não conseguem sair daquele modo de pecado. Elas não conseguem ter um encontro real com Jesus que faça com que elas entendam que aquilo que estão fazendo é errado. E muitas pessoas vivem no erro e acham que elas estão certas. Hoje nós estamos vivendo num mundo tão terrível que cada um tem a sua verdade e acha que está certo. Eu falo assim, se eu disser que alguma coisa é azul, a pessoa tende a dizer que é vermelha, e cada um tem a sua verdade e a gente tem que aceitar, porque senão virem briga, virem inimizades, né? Mas qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Quem nós temos que agradar? O mundo ou agradarmos a Deus? Nós vivemos um tempo bem difícil de comunicação. Fácil de expressão, fácil de canais para você se expressar, mas a dificuldade é em se comunicar. O ser humano não aprendeu a respeitar os limites uns dos outros. E quando nós olhamos dessa forma, nós entendemos que nós não estamos livres de tropeçar. Por isso é necessário que a gente permaneça em Deus. Por isso é essa necessidade de a gente consultar a palavra de Deus em todo o tempo, para que a gente possa viver a grandiosidade de Deus. Há uma necessidade muito grande hoje no ser humano de buscar uma vida de santidade, uma vida de obediência aos ensinos da palavra de Deus. Mas quando você fala em santidade, parece que a pessoa se arrepia, né? O que é viver uma vida de santidade? É viver uma vida separada, é viver uma vida conforme a vontade de Deus. Mas o ser humano hoje está igual o carro automático, né? Você colocou no piloto automático, você não precisa fazer marcha, nada, o carro vai. É somente acelerar. Mas de vez em quando nós temos que parar e lembrar daquele carro lá que tem o câmbio manual, que você tem que mudar a primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Você tem que reduzir novamente. Mas as pessoas acham que é somente andar. Não param para pensar, não param para meditar. Por isso que o apóstolo Paulo ele estava falando, né, para o povo tessalonicense, né, lá de Tessalônica, dizendo que finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos. Olha como ele faz, ele pede para o povo e também ele incentiva, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam para agradar a Deus.
Olha como é importante essa palavra. Ele não está se referindo a ele. O incentivo não é dele, mas o incentivo vem através do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual se doou totalmente para trazer misericórdia a cada um de nós. Esse incentivo, ele fala, olha, eu incentivo vocês em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para agradar a Deus, conforme vocês foram instruídos, conforme vocês foram ensinados. Nós aprendemos desde criança que temos que agradar a Deus. Talvez você não está vivendo dessa forma nesse mundo. Talvez você não está sendo incentivado a viver mais e mais esse relacionamento. Talvez você está pensando ainda que eu posso viver do jeito que eu bem entendo, é melhor, são escolhas. Mas toda escolha, ela tem uma consequência. Qual é a escolha que tu fez? Agradar a Deus ou agradar a si mesmo? Ou agradar o mundo? Ou agradar pessoas? Ou agradar a tua vizinhança? Qual é a tua escolha? A Bíblia, ela é viva, é um livro que foi escrito há mais de 2.700 anos e mesmo assim parece que ela foi escrita para os nossos dias de hoje. Porque a igreja lá em Tessalônica, ela já vivia uma fé relevante. Era uma igreja boa, tinha uma fé, eles tinham fé em Jesus. Os tessalonicenses se converteram uma fé cristã, dedicavam suas vidas a seguir as instruções e os ensinos de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele percebeu que algumas pessoas, eu creio, estavam fracas. E ele, quando ele fala isso, ele encoraja o povo. Ele diz assim, a vontade de Deus é que vocês vivem em santidades. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado. Viver em santidade não é fácil. Nós vamos tropeçar, nós vamos cair. Mas, quando Jesus foi aos céus, quando ele subiu aos céus, ele nos deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Porque é o próprio Espírito Santo é que nos testifica de Deus nas nossas vidas. É através do Espírito Santo que nós entendemos de Deus na nossa vida, entendemos quem é Deus e quem é Jesus para nós, nos convence da nossa salvação. O Espírito Santo, ele faz com que nós venhamos a entender sobre a nossa salvação. E é ele que nos convence do pecado. Agradar a Deus é não agradar ao mundo. Mas como não agradar a esse mundo? Vejam, quando vocês tentam agradar uma pessoa, agradar uma igreja, agradar muito o chefe no trabalho, alguma coisa ruim acontece. Por quê? Enquanto a gente está fazendo o que aquela pessoa quer e gosta, está tudo bem. Quando você precisa dizer um não para a pessoa, você sofre, porque daí você já não é mais uma pessoa boa. E isso é muito triste. Mas Deus não é assim. Quando você vive para agradar a Deus, você ora a Deus, você tem comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus é você ter um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra todos os dias. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vai moldando o nosso caráter, vai moldando a nossa vida. E uma pessoa que quer agradar a Deus, ela muda o seu caráter. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas colocam assim, existem muitos crentes mau caráter. Eu digo para vocês que não pode existir ninguém que crê realmente no Senhor Jesus mau caráter. Pode existir, sim, mau caráter que acha que crê em Jesus, mas não é verdadeiramente uma pessoa cristã, porque cristão não é uma pessoa mau caráter. Cristão, ele pode pecar, ele pode errar, porque somos humanos e podemos cair. Mas a pessoa que vive fazendo as coisas erradas, ela não se arrependeu dos seus pecados. Aquilo que Cristo veio nos chamar ao arrependimento. Uhum. Margarete, dá uma boa noite para as pessoas que estão mandando, né, umas likezinhas, né? Eu não enxergo muito bem, então, Margarete, fala aí. Boa noite para Fran, para o Gessé, para o Davi, para a Ana, para o Caleb. Boa noite para o Gustavo e para a Sônia lá em Campos Novos, a Fran ali em Monte Castelo. Boa noite para Maria, minha querida, lá de Videira, Maria Luísa. Que Deus abençoe. Boa noite para o Miki, que está assistindo
aqui em Papanduva, para Tati, para o Léo e para o meu amiguinho Thales. Boa noite para o seu Aires e para a Castura lá no Taquaral. Que Deus os abençoe nesta noite. Então, quando a gente fala dessa questão de saber, né? Obedecer a Deus, viver conforme a vontade de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus nos revela a justiça de Deus. Deus é justo, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele se condói por cada um de nós. Ele deu a própria vida do Filho para que nós tivéssemos a esperança renovada em todo o tempo. Por isso que Deus quer que a gente entenda tudo aquilo que é necessário para a gente viver uma vida de obediência, a fim de vivermos uma vida que seja agradável a Deus. Nós temos que viver pensando para a eternidade. Viver hoje, mas pensando realmente na eternidade. Como vai ser a minha eternidade? Nós fomos, como os irmãos lá de Tessalônica, que o apóstolo Paulo está falando, eles foram inteirados nas instruções do Senhor, eles aprenderam a palavra, eles precisavam continuar progredindo cada vez mais. E é esse o desafio para nós hoje. Como está a tua progressão no teu relacionamento com Deus? Como você está vivendo esse relacionamento? A vida cristã, amados, ela não é um resultado do mero conhecimento da vontade de Deus, e sim a prática da vontade de Deus. Não adianta você ser um conhecedor da palavra, mas você não viver. Isso é vão. Então o importante é você conhecer e praticar. A prática faz de você uma pessoa que se torna totalmente diferente. A mudança. Quando nós praticamos a vontade de Deus, praticamos a sua palavra, há uma transformação. E essa transformação, ela gera em nós atitudes boas. Ela gera em você aquele coração quebrantado, aquele coração generoso, aquele coração disposto a amar, aquele coração disposto a obedecer. Como está o teu relacionamento com Deus? Boa noite para Shirley, para o seu João, lá em Monte Castelo. Boa noite para a Rosa aqui. Que Deus os abençoe. Sem santidade nós não veremos a Deus. Nós não conseguimos, a palavra de Deus diz que o pecado nos afasta do Senhor. Que o pecado faz com que o Senhor vire o rosto para nós. E sem santidade nós não vamos desfrutar das promessas de Deus. Então é melhor buscar agradar a Deus e não as pessoas. Nós nunca vamos agradar todo mundo. Sempre vai ter aquele que você pode fazer e ainda vai falar mal de ti. Sempre vai ter aquela pessoa no teu trabalho, na tua família, onde você estiver, na tua igreja, que acha que poderia ter sido feito melhor. Você vai fazendo as coisas e você vai desanimando. E aqui Paulo diz para você, não desanime, continue sempre. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Que quando fazemos a vontade do Senhor, que é louvá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, onde nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E uma das coisas assim, que eu acho mais legal na vida das pessoas é quando a pessoa é a mesma pessoa em todo lugar que ela está. Eu sempre digo que a nossa casa sempre está aberta para todos. Sempre está aberta para todos. Porque a mesma coisa que nós somos aqui na nossa casa, nós somos na nossa igreja, nós somos na nossa família, nós somos em todos os lugares que nós estamos. E tem pessoas que estão nos assistindo e sabem disso da nossa vida, né? Que estão sempre por aqui e sabem como nós somos. Porque muitas pessoas, quando estão na igreja, é glória a Deus, aleluia, parece santo. E quando sai da porta fora, já não se sabe mais quem são. O Rosemar sempre fala isso, né? Ele sempre diz assim, erguer as mãos, orar, adorar lá dentro do templo é fácil. Mas nós queremos ver lá fora como as pessoas são. De nada adianta você vir no templo no domingo, porque é domingo, porque é bom que as pessoas se reúnem, porque a palavra de Deus diz que é preciso congregar, então nós vamos fazer isso.
Mas e o amor ao próximo? Nós não agradamos a Deus quando nós não amamos o nosso próximo. A Jesus diz assim, que como nós podemos amar a Deus, que nós não vimos, que nós não conhecemos, nós não enxergamos, e não amamos o nosso irmão que nós podemos ver. É difícil, né? Mas agradar a Deus é o principal de todas as coisas da nossa vida. O ensino do Evangelho visa a vontade de Deus para nos santificar. Ou seja, fomos separados por Deus. Veja que bênção é para nossas vidas. Que apesar de todas as coisas, nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos ama de uma maneira tão grande, tão incondicional, que nós não conseguimos entender a dimensão desse amor. A partir do momento que nós estamos fazendo a vontade dele, que é agradar a Deus e não aos homens. Amém. E eu tenho o costume de dizer nos cultos ao domingo, né? Muitas vezes a gente quer que tudo saia perfeito, principalmente eu que sou chata nisso, né? Quem me conhece sabe que eu gosto que as coisas saiam tudo direitinho, né? E às vezes não dá muito certo, porque esse é Deus mostrando pra gente que nós não somos perfeitos, né? Eu acho legal disso, é porque muitas vezes Deus faz com que as coisas não saiam do nosso jeito, para nós entendermos que nós não estamos para agradar pessoas, mas sim para agradar a Deus. Sim, para agradar a Deus. Então, às vezes, assim, parece assim, não, eu queria que fizessem isso, eu queria que os irmãos fizessem isso, queria que o louvor fosse assim, eu queria isso, no meu trabalho eu queria que fosse diferente, eu queria que o meu chefe fizesse as coisas diferente, na minha vida eu queria que o meu marido fosse diferente. Vocês entendem como nós sempre estamos tentando fazer com que alguém seja diferente para nos agradar? Mas nós, quando agradamos a Deus, as pessoas vão ver nas nossas vidas a face de Jesus Cristo. E vai ser nesse tempo que Jesus vai nos abençoar. Porque o anjo, quando ele visitou Maria, né? Agora a gente vai falar muito sobre essas coisas no Natal, né? Começa o Natal, aí você passa nas lojas, tem aquela musiquinha que entra lá no cérebro da gente, parece, e você parece que se fica mais leve, fica mais feliz nesse tempo, aí você chora, aí você se arrepende, aí você vai levar a cesta básica para aquele que está precisando. É errado? Não. Arrecade cesta básica, leve para aquelas pessoas que estão precisando. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que as pessoas não comem, não estão precisando somente no mês de dezembro e no Natal. As pessoas precisam o ano inteiro de você. Então, nesse tempo, nós agradamos as pessoas. Esse tempo de Natal é um tempo que a gente vê realmente as pessoas agradando só pessoas. Deus se agrada de quando você faz isso de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Você ame as pessoas e ajude as pessoas durante o ano todo. Mas agora, nessa época do Natal, todo mundo fica com as despensas cheias, porque sempre vai ter aquele clube que vai levar, aquela igreja que vai arrecadar, sempre vai ter alguém que vai fazer alguma coisa. Mas as pessoas estão precisando de você o tempo todo. E uma pessoa que agrada a Deus, que pensa em Deus e que é separado por Deus, ela vai ajudar as pessoas o tempo todo. Nesse tempo em que estamos vivendo uma época de chuva, né? Tantos desligamentos, tantas pessoas morrendo, tanto sofrimento, tanta dor, né? Que nós possamos ser solidários com essas pessoas. Às vezes nós não podemos ir até essas pessoas para ajudá-las, mas Deus vai se agradar e vai ouvir a nossa oração, pedindo que o Espírito Santo conforte, console o coração daquelas pessoas que perderam, né? Quantas pessoas morreram entre Curitiba e Santa Catarina, naquele deslizamento terrível de terra? Você já orou para aquelas pessoas? Orou pelos familiares daquelas pessoas? Imagine a dor, imagine o sentimento dessas pessoas. Muitas vezes nós não agradamos a Deus somente fazendo as coisas. Nós precisamos orar a Deus e orar pelas pessoas. Estar sempre na presença de Deus, buscando, vigiando, fazendo com que as pessoas olhem para nós e queiram ser como nós, queiram ter
esse Deus que nós temos. As pessoas precisam querer esse Jesus. Como um dia nós aceitamos esse Jesus, como um dia Deus nos tirou do pecado. Porque enquanto nós não abrimos os nossos olhos espirituais, enquanto nós não realmente lemos a palavra e Jesus não fala conosco, nós vivemos com os nossos olhos vendados. Mas a partir do momento que abrimos nossos olhos espirituais, nós vamos adorar somente a Deus. Amém. Vamos orar, né? Manda os abraços da live antes de eu orar para Sara e para Laura, que elas ficam esperando, né? As nossas netas, a Laurinha lá em Curitiba, a Sarinha lá em Videira, e abraçando as nossas netas, nós estamos mandando abraço para todos vocês. Abracinho da live para minhas netinhas e que Deus abrace você também. Quero lembrar vocês que moram aqui em Papanduva, que domingo nós vamos ter um culto bem especial. No mês de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia no segundo domingo de dezembro. Mas aqui na PIB nós vamos fazer no primeiro domingo a apresentação das crianças. Então, venha participar, convide outra pessoa, venha estar conosco nesse dia bem especial, Dia da Bíblia, dia de ceia, domingo é dia de ceia, e depois do culto ainda nós temos nosso junta-panela, né? Ou seja, nosso almoço de comunhão. Cada um traz aquilo que ia comer em casa, juntamos tudo e passamos o dia junto em comunhão. Algo assim bem especial que agrada ao coração de Deus. Viver em comunhão agrada ao coração de Deus. Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelas pessoas que estão necessitadas, estão doentes. Muitos estão doentes físicas, mas muitos estão doentes emocionalmente nesse tempo, sofrendo perdas, e principalmente quando vem chegando o Natal e falta um ente querido na mesa, a gente sofre mais. Vamos estar orando por isso, né? Querido Deus, graças te dou, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que tu faz e por tudo aquilo que ainda tu vais fazer na vida de cada pessoa que está conosco nessa noite. Deus, eu te louvo, porque mesmo sendo fraco, Deus, mesmo sendo pecadores, tu ainda nos amas, Senhor, tu ainda permanece conosco, Deus, agindo nos momentos mais difíceis, Senhor amado, porque tu ama o teu povo, Senhor Deus, e nós te louvamos por isso, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos, Pai, cada pessoa que pode estar conosco nesta noite, aqueles que ainda vão assistir mais tarde, Senhor, que tu possa abençoar, Deus. Abençoa as famílias nesse tempo do Natal, Deus. Reconstrói famílias, Senhor Deus. Restaura os corações, Pai. Que possamos ser pessoas melhores a cada dia, Pai amado. Pai, que as pessoas doentes possam ser curadas, Senhor Deus. Eu creio que tu és o médico dos médicos, Senhor, que tu podes fazer todas as coisas. E a tua palavra diz que, em nome de Jesus, muitas pessoas seriam curadas, Deus. Então, restaura a saúde de muitas pessoas nessa noite, Deus querido. Restaura a saúde emocional, física e espiritual, Deus. Que possamos estar a cada dia, Deus, mais e mais perto de Ti, Senhor. Abençoa-nos, Deus. Cuida de cada um, Senhor Deus. Dá um restante de semana, Senhor Deus, na alegria de viver na Tua presença, Senhor amado. E que possamos juntos, Senhor Deus, estar praticando a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos.